a paz do pessoal, como é que vocês estão? Gente, estamos com um quadro novo aí no canal que começará um podcast Cada Mulher Uma História. Exatamente, eu vou estar convidando várias mulheres para estar junto aí, descrevendo um pouco da sua história, do seu caminho, de como ela for parar no seu lar, na sua casa, cuidando, né? Aí não é somente para mães, mas também aquelas que vão se tornar mães e muitas também mulheres que estão em casa hoje trabalhando do lar mesmo, tá? Então esse é o intuito do podcast, né? Quero muito que vocês gostem, né? Mulheres, principalmente mães que acabam se identificando aí com um pouco da história. Deixa aqui já deixa o comentário aqui, né? Eu agradeço muito, sim, pela ideia a Deus, né, que eu tive, porque literalmente eu estava hoje aqui em casa lavando a louça e eu disse, por que não, né? Por que não trazer mães, mulheres, né, que vão se identificar com um pouco da história de cada mãe aí, de cada mulher que tá, né, em casa, né, e a gente acha que serviço em casa, né, a gente não trabalha em casa, a gente só fica em casa só por ficar, e não é bem assim, não, né, não é mesmo assim, tá, gente? Então, vou começar esse quadro já comigo, né, que é um quadro, assim, que eu acredito que hoje, né, eu sou mãe, né, do Emanuel, então eu sou do lar, né, fico em casa, né, já não faz muito tempo, assim, que eu, Tauana, né, fico em casa, não pelo Emanuel, mas também antes já de eu ter o Emanuel, eu já ficava em casa já, né, já vou começar minha história já lá no começo, né, quando eu completei 13 anos para 14, meu sonho era trabalhar de carteira assinada, né? E eu sempre queria trabalhar de carteira assinada. Sempre falava pro meu pai, pra minha mãe ali, que eu queria trabalhar de carteira assinada. E eu queria porque queria, jovem aprendiz, aquela coisa toda, porque jovem aprendiz recém tinha, colocado na televisão, falando sobre como se inscrever, enfim. E eu sempre indo nos lugares, tentando conseguir serviço, né? Minha avó me ajudava muito, né? Pegava o ônibus, ia junto comigo pra ir nos lugares. E eu nunca consegui entrar no Jovem Aprendiz, né? Até que, quando eu completei, né? Dos 15 para 16 anos, a minha avó, ela conseguiu um serviço com um pessoal que ela trabalhava um tempo já, né? Essa família. Ela cuidava do filho, né, desse casal, e aonde que ela conseguiu, através deles, né, eles iam todo ano, assim, pra praia, né, uma pessoa que seria uma pessoa de confiança, que fosse pra praia e ficasse lá 3 meses trabalhando, né, pra receber em 15 dias, um salário mínimo. Então, esse foi o meu primeiro serviço fora de casa, né? Conversei com os meus pais que eu queria ir, né? Queria trabalhar lá, né? E o meu serviço era o quê? Cuidar de um senhor, né? Que estaria lá, né? Que é dessa mesma família. Eles são tudo famílias, eles ficam tudo numa casa só, né? Os quartos separadamente. E tinha a irmã dele que também estava ali, né? E o que acontece? Eu me preparei e fui pra praia, né? Nesse tempo eu já namorava com o Leandro, né? A gente já namorava aí. Então, mesmo assim, ele tava no quartel e eu peguei, mesmo assim, fui pra praia, né? Fiquei lá. Não, no quartel não. Ele estava trabalhando no gelo, no Vale do Gelo, que aqui na frente de casa tem aqui, né? Ele trabalhava ali, me lembrei agora. E nesse tempo eu peguei e simplesmente fui, né, pra praia e fiquei lá, né, trabalhando os 3 meses seguido,
né? Não vim uns dias assim pra casa, porque eles vinham pra cá, né? Pra São Leopoldo, e eu vinha pra minha casa né, enquanto eles tinham que resolver médico, consulta, e daí depois eu pegava, eles voltava ali pra casa deles, pegavam, a gente entrava dentro do carro e ia pra praia, né? A gente ia lá pra Arroio Teixeira, né? E então, esse foi meu primeiro serviço, né? De carteira, não de carteira assinada, né? Não trabalhei de carteira assinada, foi frio mesmo, mas foi uma experiência muito, muito legal, muito, né? Aí, boa, né? Porque eu recebi muito bem. Consegui comprar umas tintas. Eu queria pintar meu quarto de roxo nessa época. Queria decorar, né, ele de roxo, assim, eu achava lindo, 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 né? E daí consegui pintar o meu quarto todo de roxo, consegui comprar o meu material escolar, roupa, calçado e aquela coisa toda de adolescente, né? E, enfim, daí foi maravilhoso essa experiência. Depois de um tempo, né, falava pro meu pai, né, que eu queria trabalhar de carteira assinada, deixava currículo em mercado, deixava em vários lugares, né, em vários lugares que muitas das vezes não pegam, né, o pessoal não vai, né, atrás, né, daí eu queria ir pra trabalhar, né, mas nunca fui chamada, tá, gente, literalmente, quando dava currículo nunca fui chamada, porque, né, imagina, né, uma adolescente, o pessoal, né, primeiro serviço e tudo, é difícil, né, é complicado. Então, logo depois, com 17 anos, a gente noivou, eu e o Leandro. Com 18 a gente casou, viemos morar, né, com os pais dele, né. E nesse tempo eu peguei e comecei a vender pão, comecei a vender pastel, comecei a vender salgados, enfim, lá na igreja, né, onde que eu congrego, tinha padaria, fazia tudo caseiro e como era ali em Novo Hamburgo, tinha muitas empresas, né, por perto, então o pessoal gostava muito de comprar na parte da tarde ali, né, que a gente fazia na parte perto do meio-dia, mais ou menos de manhãzinha ali perto do meio-dia, pra a partir da 1h a gente sair e vender até umas 5 da tarde, para ganhar um bom dinheiro, né, para poder, né, claro que ficava uma parte para mim e uma parte para a pessoa que, né, cuidava dessa parte do administrativo, de comprar os materiais, né, para nós todos os dias estar ali vendendo. Então eu vendia pão, eu vendia sonho, vendia pastel, enfim. E nesse período, né, vendendo pastel e tudo, eu peguei um dia, eu fui para uma rótula bem diferente, né, ali na 7 de setembro, em Novo Hamburgo, tava indo por ali e encontrei uma empresa aqui, onde também trabalhei frio, né, trabalhei de secretária, incrível, né, gente? Como Deus é. Fui parar ali, né, falei pro dono, né, que eu disse, só ofereci um pastel, né, ele comprou um pastel, eu me lembro até hoje, de catupiry com frango, né, e daí a dona não queria, mas ele comprou, daí ele perguntou se eu trabalhava somente com aquilo, eu disse sim, daí ele falou, tu não tá interessada de trabalhar de secretária aqui? Eu disse, com certeza, passei meu número de contato, eles me ligaram, e eu trabalhei frio por 3 anos ali, né, antigamente se chamava Luxa Show Persiana, né, hoje eu não sei muito sobre deles, né, mas eu acompanho ali no Instagram, né, a esposa dele, e são os queridos, assim, né, foi um pessoal que me deu uma oportunidade muito legal. Depois, né, de um tempo, né, eu consegui trabalhar de carteira assinada, daí eu trabalhei na Urbana, né, que é aqui perto de casa, né, é uma loja de roupas, né, trabalhei de vendedora, né, por conta de eu ser essa parte, né, de trabalhar com a internet, de falar
conversar, né? Isso é muito legal, que isso puxa muito a parte de nós conversar, de falar, enfim. E as pessoas que me conhecem sabem que eu amo conversar. Eu amo estar sempre conversando, sempre interagindo. Eu sou uma pessoa muito assim, espontânea, né? Sou muito espontânea, muito assim mesmo, desse jeito que eu sou. E ali nessa loja de roupas, né, calçado, enfim, eu trabalhei de carteira assinada. Eu trabalhei, se eu não me engano, 3 meses. Depois de 3 meses, eu não sei o porquê, né, que eles acabaram me demitindo. Não teve justificativa, enfim, não sei mesmo até hoje, não entendo, né, mas trabalhei por 3 meses ali. Depois que eu saí dali, né, fiquei em casa um bom período, até que através de amigos, de falatórios que eu queria trabalhar, de carteira assinada, consegui trabalhar lá no centro de Estância Velha, na Esquetime, que é bolsas de grife, bolsas feitas com bolsas de couro de original, assim, né, de boi, enfim, de vaca, enfim. Hoje eu não me lembro muito sobre, né, mas eu fui trabalhar lá de carteira assinada também por 3 meses, trabalhei ali. O que acontece? Nesse período trabalhando ali, eu tive uma experiência muito legal na parte da fala, na parte de como a gente melhorar a nossa fala, de melhorar de como falar com o cliente. Enfim, tive uma aprendizagem muito legal ali, né, com o pessoal. Era somente a dona, mas tinha o dono, né, também, e as filhas, enfim. E nesse período, eu trabalhando ali, né, eu tava gostando muito, assim, né, de trabalhar ali. Era bem legal, assim, né, a parte de tudo tá junto e tal. Só que o complicado é que não tinha cozinha, né, então eu tinha que estar sempre fazendo um sanduíche, algo assim, né, mas era ruim porque não tinha um micro-ondas pra me esquentar se eu levasse comida, algo assim, né, então era sempre fazia um sanduíche ou comia alguns biscoitos, alguma coisa de meio-dia, né, sempre era assim. Até que teve um período que foi muito ruim, assim, que a maioria não sabe, né, mas o que acontece? Eu, na hora, assim, né, falando aqui pra vocês, eu tava trabalhando ali com ela, e uma coisa que eu sempre fui transparente em todas as minhas entrevistas, fui muito transparente em tudo que eu falava, assim, né, porque eu sempre fui de falar algo que literalmente, se eu faço ou não faço, eu sempre falo sim, não, e é isso. E o que acontece? Quando ela me perguntou assim se eu sabia fazer nota, mexer no computador e tal, mexer no computador eu fiz informática, tudo, né? Só a única coisa eu não sabia fazer a parte administrativa. Então eu ficava administrativa pra dona, né? Que ela sempre ficava ali, porque só era o balcão, a loja era bem pequena e eu só cuidava da parte das vendas, de limpar a loja, deixar organizada, fazer embalagem, essas coisas assim. E nesse período, indo dos 2 a 3 meses, ela pegou e sumiu o valor da conta dela, da conta de cartão de crédito. E ela me acusou de algo que eu não tinha feito, né? E eu disse assim, tu tá me acusando de ter roubado. Eu não roubei nada, pode ver nas câmeras e tal. E, né, ela pegou, na hora ficou quieta, né? Só que na hora, eu não tive, tipo, reação de ter pegado até o celular, né? Porque elas não deixavam pegar o telefone e tal. E é nessas horas que a gente acaba, né, eu fiquei, assim, muito mal com aquela situação. E o que aconteceu? Eu peguei simplesmente, né,
comecei a ficar estranha dentro do ambiente, começou a ficar estranho, tudo ela pegava no meu pé, enfim, ficou aquele período muito estranho mesmo, tá? Então, nós, né, eu principalmente, né, eu falei isso pro meu esposo não falou, né, que era melhor eu largar de mão. E foi onde que eu peguei e larguei de mão, né, eu pedi minha demissão ali, não queria mais trabalhar, enfim, e foi isso. Depois de um tempo, né, depois acho que uns 2 meses, eu consegui trabalhar numa loja de calçados, né, fazer calçado aqui em cima, na Lorama. Trabalhei um tempão ali também, um tempão, né, uns 3 meses, né, gente, 3 meses, todas as empresas que eu trabalhei foram 3 meses, é engraçado, né. E daí, o que acontece? Nesse meio período, eu peguei Covid. Sim, gente, peguei Covid, fui direto daí no postão, que era lá no centro, que era pra fazer... cheguei lá, é como se fosse uma gripe, né? Daí eu peguei, cheguei na parte do consultório do médico, daí eu falei, tô com uma gripe. O médico disse, eu acho que tu tá com Covid. Eu disse, não tô com Covid. Ele disse, posso contigo, tu tá com Covid. Eu disse, então tá, eu não tô com Covid. Fui fazer o teste, deu positivo, tava com Covid. Peguei 7 dias de atestado, quando voltei, estava demitida. Simplesmente assim. Aí, enfim, né, gente, saí dali, né, fiquei um tempo parada novamente, né, mesmo assim, né, e nesse período daí fiquei mais por casa mesmo, né, todas as vezes que eu e o Leandro a gente conversava, né, o Leandro nunca queria que eu trabalhasse de carteira assinada, nunca queria que eu fosse trabalhar, né, queria que eu ficasse por casa. E eu sempre querendo trabalhar de carteira assinada, como meu pai e minha mãe também, né? Eu sempre falava pro meu pai, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar de carteira assinada. E ele pegava e dizia, não, pra que tu vai trabalhar de carteira assinada? Se tu tem tudo dentro de casa, se tu tem comida, tu ganha roupa, tu ganha isso, tu ganha... E eu sempre queria trabalhar de carteira assinada. Até que, né, depois desse tempo aí, desse período que eu fui demitida ali da Lorama, que... eu fiquei um tempão em casa, literalmente. Aí chegou o período, né, que o pessoal sabe um pouco da minha história, contei um pouco aqui no canal, no YouTube. Se você não me segue lá nas redes sociais, lá na rede vizinha lá, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vá lá. Lá também eu expliquei um pouco sobre a minha situação, algumas pessoas íntimas a mim sabem. Que eu fiquei um período, né, com os meus irmãos, né, morando dentro da casa da minha sogra e do meu sogro, né. Morei com os meus 2 pequenos irmãos, o Thales e a Thalita, e eles ficaram um tempo comigo. Daí nesse período, depois que eu saí da Lorama, né, a minha mãe foi internada, né, pra quem não sabe, eu tenho uma mãe que hoje ela é dependente química, né. É complicado a situação, né, mas enfim, gente, são vidas que são reais, acontece sim. Então, hoje eu não sei muito dela, né, eu não aparento muito estar perto dela, não sei como é que ela tá, a situação, mas os meus irmãos hoje estão com a minha irmã e 2 irmãos, morando lá, né, ela pegou a guarda agora permanente, né, e nesse período, né, que eu fui demitida, depois de um tempo eu peguei eles, né, fiquei com eles, né, e fiquei por 1 ano e 2 meses enquanto ela estava internada. Depois de um tempo ela veio, pegou as crianças novamente, daí eu achei que ela iria, né, dar uns passos a mais, né, na vida dela, e foi onde que literalmente ela recaiu novamente. E daí foi onde que minha irmã, de 2 irmãos, pegou as crianças, né, porque nesse período eu tava morando novamente com os meus sogros ali, então era muito complicado, tá muita gente dentro de uma casa que era pequena assim, entre aspas, porque, tipo, tinha o nosso quarto, né, tem o quarto da minha sogra e do meu sogro, e no meio tinha da minha cunhada e do meu cunhado, né, então a minha sogra e meu sogro, eles têm 3 crianças ainda que moram com eles, que é o Miguel, o Guilherme e a Ana. Então, assim, mais 2 junto, né, que era o Thales e a Thalita, dariam 5 crianças, mais eu, o Leandro, e mais a minha sogra e meu sogro. Então, era muita gente dentro de uma casa só, né. E fora que também, fora a intimidade, fora um pouco, né, a parte que eles precisavam do espaço deles também, né.
Então a minha irmã ficou com eles. A minha irmã, por mais que a minha irmã também, né, ela tem os filhos dela, né, que hoje é o Augusto, ela tem a Lara e tem a Sara. Então daí tem mais o Thales e a Thalita, das 5 pessoas, 6, 7 com eles junto, né, uma casinha bem pequenininha. Mas ela teve o coração disposto a ficar com eles, né, nesse período, né, que é onde que a gente conversou entre irmãos, fizemos a nossa reunião entre irmãos, né, porque eu tenho mais irmãos, né, que são por parte de pai e de mãe, né, então por parte de pai a gente tem 9 irmãos, por parte de mãe eu tenho 6, contando com o Tainan, né, que é meu outro irmão, que é o mais velhinho ali, eu, né, o Thales e a Thalita, que são por parte de mãe e pai, tá? E depois aí tem, fora do casamento, daí são outros irmãos, né, a gente tem. Mas é isso, gente, daí depois desse período eu fiquei com eles, né, mesmo trabalhando, mesmo estando com eles em casa, eu queria trabalhar, né, pra poder ajudar também, né, na parte financeira e tudo, né, porque a gente estava construindo essa casa aqui, né, e foi onde que eu consegui ir lá na Mana Modas. A gente conversou, ela até me deu uma oportunidade de trabalhar com ela, só que, né, tava complicado de eu achar alguém com responsabilidades pra ficar com os dois, né. Por mais que eu tinha minha cunhada, mas minha cunhada tinha as responsabilidades dela e tava muito complicado de pagar também uma pessoa pra poder cuidar dos dois, né? Por mais que seria meio período, mas seria um salário mínimo praticamente. Então eu, né, tive que ficar por casa mesmo pra poder cuidar deles. E nesse período, daí depois, aí minha mãe pegou e levou e daí ficou um tempo eu e ela sem, tipo, ter muita intimidade, enfim, às vezes lá, né, até que foi onde que a gente engravidou, né, tivemos o Emanuel, e daí a minha irmã pegou os pequenos também, e logo depois de um período a gente veio pra dentro da nossa casa. Hoje estamos aqui dentro da nossa casa, graças a Deus, né, e hoje eu tenho o Emanuel, né, pra cuidar, né, pra amar, pra dar muito carinho, muita aprendizagem, enfim, não só pra, né, para o Emanuel, mas para mim também, né, como mãe. E entre conversas, né, entre diálogo, entre nós dois, eu e o Leandro, se conversar, ele prefere que eu fique com o Emanuel em casa, né, e cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando né, do Emanuel, e até um período, né, a gente conversamos assim que acreditamos que até um período de 2 anos, talvez, a gente não sabe ainda, mas ele trabalha, ele traz o sustento para dentro de casa e conseguimos pagar as contas, né, então tudo se sustenta um ao outro e é sobre isso, é um pouco do diálogo, é um pouco da conversa, um pouco do, né, a gente vai encaixando uma coisinha na outra. E é isso, gente, então por isso que hoje eu sou do lar, por isso que hoje eu sou da casa, né, vocês viram aí que eu tentei me encaixar em trabalhar, né, de carteira assinada, mas, né, não consegui, enfim, trabalhei frio também, né, por um bom período, foi umas experiências muito boas pra mim também, né, pra mim poder desenvolver algo que dentro de mim precisava desenvolver, mas, né, hoje, né, estamos aí, estamos por casa, e a gente não para, né, mãe que é mãe, mulher que é mulher, né, que fica em casa, comente aqui, deixe nos comentários, né, pra dizer, é fácil? Não é fácil a gente ficar em casa, porque a gente não para, a gente sempre tem algo pra fazer, a gente tem que colocar roupa pra lavar, a gente coloca roupa pra estender, a gente limpa a casa, a gente organiza, faz comida, né, lava a louça, enfim, por mais que tu tenha muitas vezes o apoio, né, do esposo, às vezes tem mulheres que não têm apoio, né, então tem que fazer ali, né, e tem que se ajudar, né, a si mesmo, né, e é complicado.
Então você que é mulher, você que é mãe, você sabe como você tá passando as suas situações, né? A gente entende, né? E a gente precisa muitas das vezes, né? Ouvir a história, né? De mães, de mulheres que precisam às vezes até de um abraço, de um apoio, de uma conversa, né? Porque nós mães também, né? Às vezes a gente cansa, né? Chega um momento que esgota, às vezes, né? A parte de nós somente carregar, às vezes, muitas das vezes a gente carrega muita coisa assim nas costas, né? E não precisamos chegar nesse ponto, né? Aí a gente entrega a Deus, né? A gente ora a Deus para que a gente possa, né? Desfrutar de coisas boas também, né? Que a gente não precisa se sobrecarregar, né? É claro que a casa tá ali, né? A gente precisa limpar, a gente precisa organizar, mas tem momentos que a gente precisa tirar pra nós mesmos, né? Descansar no Senhor, descansar um pouco, né? Naquilo que a gente não precisa estar todos os dias na tarefa também. E é isso, gente. Então, mais um quadro aí no canal que eu achei muito legal, né? No próximos vídeos aí vão estar trazendo as convidadas, né? Que já fiz o convite aí para algumas mães. E também, claro, que eu quero trazer mulheres também, que não são mães também, mas vão ser. E a gente quer ver a história de cada mãe, de cada mulher, né? Vai ser muito legal, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!